Pedro Lucas, tenho 19 anos, sou do interior de São Paulo e hoje eu tô aqui para falar para vocês sobre como é ter esquizofrenia. Esse diagnóstico ainda não é oficial, mas os meus médicos suspeitam que seja isso mesmo, quase fechado, e eu vim aqui falar sobre como é ter isso daí. Faz tempo que eu não posto vídeo e tal, é porque eu não tava com muita vontade, mas hoje eu tô, então eu vim aqui falar para vocês. Todo mundo sabe que os principais sintomas são delírios e alucinações, e eu tenho os dois sintomas. É muito complicado falar sobre delírio, porque os delírios eles são meio que ideias mirabolantes, histórias fantásticas que as pessoas acreditam que viveram, juram que viveram, mas falar sobre isso é muito confuso porque, para mim, eu ainda não sei se é real ou não. É isso que é mais complicado porque, né, não tem como eu falar pra vocês, sei lá, eu tive um delírio ontem que eu acreditei que podia voar, ou que eu ia receber uma missão especial, enfim. Não dá pra explicar direito isso porque eu não sei se é real ou se não é. Pode ser que seja real, pode ser que não. E é mais ou menos assim. Vou dar um exemplo. É como se você tivesse uma imaginação muito fértil, uma imaginação bem fértil assim. Aí de repente você tá andando na rua e pelo menos é assim comigo. E de repente eu começo a pensar alguma coisa. E aí outra coisa responde na minha cabeça o que que é. E aí essa coisa começa a falar sobre alguma coisa que vai acontecer e tal. E de repente, quando você começa a olhar ao seu redor, tudo parece fazer sentido. Parece que realmente está acontecendo. Tudo colabora com isso e parece que a gente está sonhando, sabe? Mas é um sonho que a gente não sabe se foi sonho ou não. Por isso que é tão complicado. E junto com isso também tem as paranoias. Eu já fui muito paranoico, eu sou até hoje, que é uma sensação horrível de você se sentir perseguido. Mas não é bem perseguido no meu caso. No meu caso é mais assim, julgado pelas pessoas, se as pessoas estão falando mal de mim, que elas estão olhando pra mim e depois elas viram pra trás e começam a falar mal, começam a me xingar baixinho, sabe? É muito complicado isso. No começo, quando eu comecei meu tratamento, isso era muito forte, eu não conseguia nem sair de casa direito, eu tinha que ir pro CAPS com a minha mãe. Mas isso é uma coisa que ainda continua, tá bem menor essa sensação, mas ainda tá aqui. E sobre as alucinações, isso também é meio complicado de falar. Tudo é complicado quando se trata dessa doença, é muito complicado. Por exemplo, eu vejo na parede da minha garagem uma forma exata da cabeça de um coelho gigante. Eu vejo isso direto lá. Esse coelho, eu olho para ele, ele olha para mim, ele mexe os olhos, ele dá risada. Eu já tentei mostrar pro meu pai, por exemplo, mas ninguém vê nenhum coelho ali, ninguém vê nada. Já cheguei a tirar foto e mandar pro meu psicólogo, no caso eu levei lá no CAPS, mostrei pra ele, mostrei pro psiquiatra, ninguém via nada ali. E até hoje eu continuo vendo isso. Fora quando eu não vejo vultos ou escuto as vozes. As vozes elas também são alucinações, mas elas são alucinações auditivas e elas são, até agora, elas são baixinhas, no meu caso. Elas falam assim, bem baixinho, como se estivesse cochichando, elas falam algumas coisas que muitas vezes não dá para entender, mas às vezes elas falam para eu fugir de casa, elas falam para eu fazer coisas ruins. Mas aí agora, nesse momento, do tempo pra cá, elas começaram a me elogiar. Elas começaram a meio que alimentar meu ego, sabe? Falar que eu sou uma pessoa muito grande, que eu vou ser alguém muito influente, que eu sou já, assim, não falando isso. E é complicado porque parece que é um pensamento. Não é isso que é complicado, parece que é um pensamento, é como se eu estivesse falando comigo mesmo, mas eu não tenho controle sobre isso. E a parte mais complicada também é a medicação, porque toda medicação ela traz um efeito colateral específico
Esse que eu tomo, que é quetiapina, é muito bom, mas eu já cheguei a ficar sem um tempo e foi muito ruim porque em menos de 2 dias, pra mim, voltou, todos os sintomas voltaram. Eu tava na minha casa, por exemplo, e aqui no meu quarto, dormindo, e eu comecei a olhar pro ventilador e o ventilador começou a se mexer. Parecia uma impressão minha, mas ele começou a se mexer mesmo, sabe? Começou a balançar, parecia que ele tava rodando devagar assim, e aí parecia que o teto ia cair em cima da minha cabeça. Parecia, sabe? É como se. Sabe como se você tivesse usado uma droga e você começasse a ver as coisas girar assim? Era mais ou menos isso. Mais ou menos isso, mas eu tava consciente ainda. E aí parecia mesmo que o teto ia cair. E é uma sensação muito ruim, porque por mais que você saiba que isso não é real, que isso é coisa da sua cabeça, mas você tá sentindo, sabe? Você tá sentindo uma coisa assim tão forte dentro de você que parece que tá acontecendo mesmo. Isso que é muito complicado. Eu não consigo lidar com isso ainda. Ainda é muito difícil para mim, mas a medicação ela ajuda bastante com isso daí. Só que essa medicação que eu tomo, a quetiapina, ela é muito cara, eu tenho que pegar no alto custo. E muitas vezes não tem no alto custo, daí eu tenho que pegar de doação. E quando eu fico sem, é ruim, muito ruim quando eu fico sem. E parece, né, meus psiquiatras eles acham que realmente é esquizofrenia que eu tenho, mas ainda eles não fecharam esse diagnóstico, eles ainda estão pensando, sabe? Se é realmente isso, se não é. Mas tudo indica que é, infelizmente. E quem tem isso sofre, né? Eu não sofro tanto assim porque eu meio que me acostumei com tudo isso, né? Incrivelmente eu me acostumei com tudo isso e pra mim é rotineiro essas coisas, sabe? Mas tem gente que tem casos mais graves, onde a pessoa não consegue sair de casa, não sai do quarto, ou é muito agressiva, ou você não consegue interagir com a pessoa porque a pessoa fala coisa com coisa e é muito complicado isso daí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e se quiserem comentar, comentem também, mas comentem com respeito, sabe? Se quiserem comentar sobre as suas experiências ou se você convive com alguém que tem isso, pode deixar seu comentário aí que você vai estar fazendo um favor. Ok? Muito obrigado a todos.